E ali, cara, é o seguinte, ô professor, quando você já começa, o sistema de construir um texto de jornal segue um conceito que chama pirâmide invertida. O conceito de pirâmide invertida é que todos o primeiro parágrafo, o segundo, o lead, sublead, tem que ali tem que estar as informações mais importantes do texto. Tudo. Então, quando o cara pegava um jornal impresso, ele leu a manchete, página A3. Ele ia para a página 3, tinha um texto grande. Se ele lesse o primeiro, o segundo, talvez o terceiro parágrafo, ele já sabia o que era, ele já tinha notícia. Certo. Tá tão ruim hoje que a gente não tem a capacidade, porque às vezes você clica numa manchete que tá na rede social, você entra na matéria, o título é outro, e você não lê nem os dois primeiros parágrafos, que é um negócio que não vai tomar 45 segundos do tempo, tá entendendo? Certo. Então, assim, eu acho que na época que eu li, eu não entendia muito o que o Schopenhauer queria dizer com essa questão da pejorização do jornalista com relação à língua e também em relação à logística, né, ao fluxo da pessoa. Mas hoje eu acho que eu consigo entender um pouco demais. Facilitou-se tanto que ficou preguiçoso. Exatamente. Aí eu quero dar um exemplo em cima do que você falou. Estava te ouvindo e concordando, e até nós estamos desnudando aqui para você, eleitor, aquele... Eleitor não, leitor, né? Rapaz, esse meu convívio com o mundo político acaba me traindo. Para você, leitor, né? Assim, vamos para uma notícia, uma forma de dar notícia, né? Como ele está mostrando aí, existe toda uma abordagem técnica, né, para você ser eficiente e transparente, né, e eficaz na sua forma de transmitir a notícia. Mas hoje, por exemplo, você pode ver uma manchete assim: em 2021, ano passado, foram 41 mil mortes por assassinato em Maringá, no Brasil, desculpa. Então, em 2021, 41 mil pessoas assassinadas. Esse título chama atenção negativamente. E no corpo da matéria, se tivesse essa uma notícia bem conservadora, bem tendenciosa, esse tema que eu estou colocando no debate aqui. Se o cidadão tiver paciência de ler a matéria vai informar que isso é 7% a menos que 2020. Né? Então, apesar dessa questão do desarmamento, né, que está sendo muito colocada, muito debatida, muito discutida, o fato é que, depois que houve a flexibilização do armamento, diminuiu o número de homicídios no Brasil. Isso aconteceu a partir de 2018. São fatos, são números, né? Então, esse é um exemplo de como é que a gente pode levar o eleitor a uma determinada conclusão em relação a armamento e taxa de homicídios. Mas a grande verdade é que vem caindo, né, Vitor? Eu acho que assim, eu já deixo minha posição clara aqui, né? Eu sou contra o armamento. Eu acho que a arma é uma ferramenta de ataque, não de defesa, né? Você vai falar pra mim, Vitor, mas se chegar lá, assim, tem o elemento surpresa, tem um monte de coisa assim. Eu, por exemplo, não me sinto confortável em ter uma arma, eu não faria isso. Posso brincar com você? Claro que pode. Eu fiz judô durante muito tempo. Eu também. Posso me considerar judoca. Eu fui até faixa marrom. E aí eu lembro, cara, das brincadeiras que os amigos faziam, que eu sou da época de ir assistir o filme do Bruce Lee, sair pulando do cinema, né, dando golpe em tudo que tinha pela frente ali. E aí os amigos falavam assim, tudo bem, você sabe judô. Aí aparece um cara de 3 outão, pumba. Né? Você faz aquele monte de exercícios do karatê. E ali é o seguinte, eu dou um exemplo muito claro de que você tem uma... assim... O presidente, ele teve a arma roubada com a moto uma vez. Certo. E ele é formado em agulhas negras. Sim. Daí eu, Vitor, idiota, vou lá, vou comprar uma arma sem treinamento nenhum e eu vou achar que isso vai me resolver o problema. É muito possível que eu vou tomar um tiro na cara. Mas aí tem os clubes de tiro que estão aumentando no Brasil. Assim, bom, a gente teve um instrutor de clube de tiro que foi pra Ucrânia e ficou menos de 24 horas e voltou porque achou que aquilo era uma brincadeira. Foi lá gravar live, né? Sim, então assim, acho que são coisas... o treinamento, não tem treinamento no mundo que
garanta para você o elemento surpresa. O elemento surpresa vai ser sempre surpresa. Eu acho que isso, na minha visão, é o grande empecilho. Se garantir, se falar assim, Vitor, toda vez que o bandido chegar lá com a arma, você vai ter uma arma, você vai saber que o cara tá lá, ok. Daí fica um bang-bang meio western, né? Vença o melhor, né? Vamos dar 3 passinhos pra cada lado, a gente vira, quem for mais rápido mata o outro, né? Mas não é esse o caso. Normalmente o cara entra na casa, não percebe, até você pegar a arma, e o cara percebendo que você tem uma arma, eu acho que isso pode ser até um agravante pro cara te dar um tiro mais rápido do que qualquer outra coisa. Ou até um atrativo, né? Pra se apossar da tua arma. Então, assim, eu acho que é isso. Com relação à manchete, de fato, eu dei um exemplo extremamente parecido. Foi até bom você trazer esse, extremamente parecido. Porque, assim, a gente pode trabalhar os números de várias formas, né? Então, eu gosto de... Senhor é matemático, você vai concordar comigo. Eu acho que números não mentem, mas a gente mente com números, né? Acho que isso é... A frase é boa, hein? Os números não mentem, mas a gente mente com números. Acho que isso é muito tranquilo da gente falar. Sim. Porque é um fato. Então, assim, quando você vai trazer um número, você pode trazer um número de maneira isolada, você pode trazer com comparativos. Nesse caso aqui em específico, eu acho que pra gente ter, daí numa questão metodológica, numa questão de, vou colocar platô, que está tudo dentro da normalidade, a gente vai ter que ver o reflexo disso daqui, dessa questão da flexibilização do armamento para os próximos anos. Porque, querendo ou não, a pandemia, sobretudo em 2020, em 2021 ainda, né, a gente teve questões de isolamento, 2021 menos, beleza, mas tivemos questões de isolamento. Isso são variáveis que a gente tem que levar em consideração nas contas, né? Mas, por exemplo, 41 mil, você divide isso daqui por 365, são 112 por dia. Você divide isso daqui por hora, por exemplo, eu poderia falar que o Brasil teve 4 assassinatos por hora em 2021. É um número impactante. É um número impactante. E poderia ser amenizado porque foi menor do que 2020. Sim, né? Enfim, de fato. Né? São essas as questões. Professor, aí é a questão do... É assim, você tem o correto e você tem o que vende, né? Então, assim, o que vai dar mais clique, né? Isso daí, cara, é uma questão de negócio também, né? Você sabe como que funciona um jornal? Eu falo isso porque eu já você viveu dentro do jornal. Você tem uma visão muito mais qualificada. Não é nem qualificada assim, é uma visão, né? Quem escreve o título não é o repórter, em regra. Eu não costumava ser. Não costumava ser. Quem escreve o título da matéria é o editor. O repórter vai lá, escreve o texto, né? E é por isso que eu falo pra você que depois, de repente, vai lá encher o saco de repórter, às vezes o repórter não tem nem culpa, é um coitado, né? Então o que acontece? Vai lá, o repórter escreve o texto, o repórter foi lá apurar, o repórter entrevistou o pessoal, ele escreveu um texto, ele manda pro editor uma sugestão de título e de linha fina que seria o subtítulo ali. Certo. Tá? E é isso, né? O editor, ele vai pegar aquele texto, em tese, o editor é um jornalista mais experiente do que o repórter, ele vai ler aquele texto, bom, isso aqui eu vou cortar, né? Isso aqui tá redundante, isso aqui eu vou puxar essa informação mais importante, eu vou puxar para cima, ele dá um trato no texto. E daí ele vai lá e escolhe o título. Então, a palavra final de quem dá o título de uma matéria não é repórter, é editor. E o mesmo acontece com o repórter de televisão, né? Então o repórter de televisão chega pro editor, meu texto é esse. Daí você vai lá, tal, o cara vai ouvir a entrevista e vai falar, não, vamos mudar esse texto aqui, essa parte aqui. Então assim, o repórter, ele reporta os fatos, ele traz uma redação inicial. A notícia, como é consumida, ela passou pelo filtro do repórter e depois ainda do editor. Certo. Então assim, às vezes esse título que o senhor colocou, a pessoa vai xingar o repórter, vai falar, aqui ó, que caca, 7 a menos. E não é nem culpa do repórter, entendeu? Às vezes o repórter tinha colocado lá, número de assassinatos cai 7% em relação ao ano passado. Não é uma manchete que vende, né? Entendi. Então, assim, acontece. Às vezes a preocupação, inclusive, é comercial, né? Também. É business, né? Não dá pra eu ser hipócrita e falar que não tem interesse Com nesse certeza. sentido.